Esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. De maneira que no vídeo anterior nós o concluímos apresentando a minha opinião acerca das duas meta-análises que apresentavam resultados contrastantes referentemente à potencial eficácia da ivermectina para reduzir o risco de morte. E frente a uma situação dessas, em que a literatura nos apresenta dois resultados opostos, um deles, a lógica indica que esteja incorreto, que esteja errado, que contraria o real evento biológico. De maneira que eu apresentei no vídeo anterior, melhor dizendo, eu apresentei os motivos pelo qual eu me posicionei favorável a uma dessas meta-análises. Nesse vídeo de hoje, eu complemento essa justificativa apresentando uma meta-análise que eu realizei da literatura referentemente à ivermectina, com o objetivo de verificar se essa meta-análise que eu realizei, que teve como base outros estudos de meta-análise realizados, outros estudos de controle de casos, de coortes, se essa meta-análise que eu realizei batia, fechava, se assemelhava a alguma delas ou se contrariava as duas. E é esse resultado dessa meta-análise que eu encontrei que eu apresento para vocês nesse vídeo. Contudo, antes de adentrar na apresentação dessa meta-análise que eu realizei, eu relembro para vocês as duas meta-análises, os resultados, os principais resultados das duas meta-análises contrastantes, em que em tela eu apresento aquela meta-análise cujos autores não encontraram evidências para indicar a ivermectina, seja no tratamento, seja na profilaxia da Covid-19. E essa meta-análise ela foi realizada por um grupo de professores peruanos de faculdades de medicina peruanas, tendo como autor principal o professor Alex Castaneda Sabogal, e dentre os coautores, acredito eu que o professor orientador tenha sido o professor José Gonzalez Zamora, porquanto ele é o autor correspondente e pertence ao corpo docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami, na Flórida. O título desse trabalho, traduzido para o português, seria algo semelhante ao resultado da ivermectina no tratamento da Covid-19. Uma revisão sistemática e meta-análise, cujos resultados dessa meta-análise para se aferir o tratamento da ivermectina, os resultados do tratamento da ivermectina, teve como base trabalhos de estudos clínicos randomizados, coortes e estudos de controle de casos, ou, resumindo, estudos clínicos de triagem clínica randomizadas e estudos observacionais constituídos por coortes e controle de casos. Como medida da aferição do risco comparativo, ou melhor dizendo, da redução do risco comparativo do tratamento com ivermectina com o placebo, com o grupo controle, foi utilizado a risk ratio, o logaritmo da risk ratio, cujo log da risk ratio apresentou efeito size de 0,89, com intervalo de confiança de 0,09 a 1,70. De maneira que, com base nesse logaritmo da risk ratio, a ivermectina, o tratamento da ivermectina reduziu o risco de mortes por Covid-19 em 11%. Contudo,
esse resultado foi considerado estatisticamente não significativo. Contudo, a despeito dessa não significância estatística, a heterogeneidade foi de 85%, sendo essa heterogeneidade de menor do que 0,01, consequentemente menor do que 0,05, que é o nível de significância em 95%, que é aceito para se considerar estatisticamente significativo a análise de qualquer variável. Isto posto, em decorrência dessa heterogeneidade ter sido de 85%, ter sido uma alta heterogeneidade, qualquer conclusão feita pelos autores com base nesses resultados, seja na direção de uma significância estatística ou da não significância estatística, como nesse caso, ela cai por terra, não pode ser feita com base nessa heterogeneidade elevada, salvo melhor juízo. É importante também se ressaltar que quando se analisa o risk ratio foi de 0,70, ou seja, o percentual de inibição do risco, de redução do risco por morte por Covid-19 com base no logaritmo da risk ratio, que era de 11%, passou a ser 30% quando se considera a risk ratio, porquanto ela apresentou uma risk ratio de 0,70 com intervalo de confiança de 0,31 a 2,28. De maneira que os autores eles concluíram há insuficiente certeza e qualidade de evidência para recomendar o uso da ivermectina no tratamento, seja na prevenção ou no tratamento de pacientes em nível ambulatorial ou hospitalar. Contudo, essa conclusão, ressalto novamente, em decorrência dessa elevada heterogeneidade essa em parte que se deve também a essa amostragem constituída por diferentes tipos de trabalho, ou seja, estudos clínicos randomizados, coortes, controle de casos. Em parte, essa heterogeneidade pode ser atribuída também a essa miscelânea de trabalhos que constituem o público. Feitas essas considerações acerca dessa meta-análise que não encontrou relação entre o tratamento, a potencial eficácia da ivermectina, seja para reduzir o número de mortes, seja para reduzir o tempo de especialização, nós em tela passamos a apresentar essa outra meta-análise, uma meta-análise que apresenta um resultado na direção completamente oposta dessa primeira meta-análise que nós analisamos, porquanto ela identificou não somente a potencial eficácia da ivermectina para reduzir o número de mortes, como também o tempo de especialização. Isso posto em tela, nós apresentamos essa meta-análise que foi liderada pela Universidade de Liverpool, em que também participou um consórcio de estudo de professores de universidades no mundo inteiro, ou pelo menos em alguns países, como Inglaterra, Espanha, Bangladesh, Índia, dentre outros países, no direcionamento de estudar a potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. O professor principal que liderou esse consórcio é o professor André Hill, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra.
E o título desse trabalho é uma meta-análise primária de triagens clínicas randomizadas da ivermectina para tratar a infecção pelo SARS-CoV-2. E os principais resultados desse estudo podem ser constatados nesse forest plot apresentado em tela, em que se constata pelo não contato do diamond, do diamante, do losango em preto com essa linha vertical que separa os eventos favoráveis à ivermectina dos eventos favoráveis ao controle, que esse diamond ele se direciona no espaço posicionado referentemente ao espaço, à linha, ao segmento, à metade representada pela ivermectina, favorável à ivermectina, e que apresenta significância estatística porquanto não contactou nessa linha vertical, que sinaliza a ausência de efeito. De maneira que o valor absoluto para risk ratio foi de 0,25, com intervalo de confiança de 0,12 a 0,52. Também de relevante referentemente a esse estudo é que essa meta-análise ela foi realizada somente com estudos de triagem clínica randomizadas. É bem verdade que foram estudos de triagem clínica randomizada com um número não muito acentuado de pacientes. De maneira que também um outro dado que dá suporte, torna essa meta-análise com resultados mais robustos do que apresentada anteriormente, é o fato de que a heterogeneidade nessa meta-análise foi de 34% e apresentou essa significância estatística. É importante ressaltar que essa heterogeneidade é considerada uma heterogeneidade moderada. Contudo, é moderada, mas tendendo para uma baixa heterogeneidade, próxima, no limite entre a baixa e a moderada. Enquanto que na meta-análise anterior, essa heterogeneidade foi de 84% a 92%, portanto, uma alta heterogeneidade, de maneira que essa heterogeneidade inferior a 50% e próxima ao limite entre a baixa e a moderada heterogeneidade, ela não compromete esses resultados estatisticamente significativos, essa significância estatística, pelo menos no contexto em que foi realizado esse trabalho. É bem verdade que, pelo número reduzido de meta-análises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meta-análises, ainda a despeito dessa heterogeneidade não ter sido alta, ainda é possível que o bias, em decorrência desse número decrescido de trabalhos, 6 trabalhos, ainda possa interferir relativamente a essa significância estatística. Mas o resultado que os autores consideram mais significativo, eu vou tentar traduzir para vocês. Em 6 estudos clínicos de triagem randomizada, de moderada a severa infecção, houve uma redução em 75% na mortalidade. O risco relativo a risk ratio foi de 0,25, o intervalo de confiança de 0,12 a 0,52 e a significância
estatística foi de 0,002. Eu não consigo compreender nesse resultado o porquê dos autores não mencionarem essa heterogeneidade de 34%, porque ela é uma heterogeneidade moderada, abaixo de 50%, e que vem, de fato, ao encontro dos resultados referentemente ao efeito size, ao risk rating. De maneira que eu, quando no vídeo anterior, tive que me posicionar referentemente a essas duas, aos resultados dessas duas meta-análises, eu me posicionei favorável a essa meta-análise justamente em decorrência dessa heterogeneidade aqui ser de 34%. Feitas essas considerações acerca dessa meta-análise que não encontrou relação entre o tratamento, a potencial eficácia da ivermectina, seja para reduzir o número de mortes, seja para reduzir o tempo de especialização, nós em tela passamos a apresentar essa outra meta-análise, uma meta-análise que apresenta um resultado na direção completamente oposta dessa primeira meta-análise que nós analisamos, porquanto ela identificou não somente a potencial eficácia da ivermectina para reduzir o número de mortes, como também o tempo de especialização. Isso posto em tela, nós apresentamos essa meta-análise que foi liderada pela Universidade de Liverpool, em que também participou um consórcio de estudo de professores de universidades no mundo inteiro, ou pelo menos em alguns países, como Inglaterra, Espanha, Bangladesh, Índia, dentre outros países, no direcionamento de estudar a potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. O professor principal que liderou esse consórcio é o professor Andrea Hill, da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. E o título desse trabalho é uma meta-análise primária de triagens clínicas randomizadas da ivermectina para tratar a infecção pelo SARS-CoV-2. E os principais resultados desse estudo podem ser constatados nesse forest plot apresentado em tela, em que se constata pelo não contato do diamond, do diamante, do losango em preto com essa linha vertical que separa os eventos favoráveis à ivermectina dos eventos favoráveis ao controle, que esse diamond ele se direciona no espaço posicionado referentemente ao espaço, à linha, ao segmento, à metade representada pela ivermectina, favorável à ivermectina, e que apresenta significância estatística, porquanto não contactou nessa linha vertical, que sinaliza a ausência de efeito. De maneira que o valor absoluto para risk rating foi de 0,25, com intervalo de confiança de 0,12 a 0,52. Também de relevante referentemente a esse estudo é que essa meta-análise ela foi realizada somente com estudos de triagem clínica randomizadas. É bem verdade que foram estudos de triagem clínica randomizada com um número não muito acentuado de pacientes.
de maneira que também um outro dado que dá suporte, torna essa meta-análise com resultados mais robustos do que apresentada anteriormente, é o fato de que a heterogeneidade nessa meta-análise foi de 34% e apresentou essa significância estatística. É importante ressaltar que essa heterogeneidade é considerada uma heterogeneidade moderada, contudo, é moderada, mas tendendo para uma baixa heterogeneidade, próxima, no limite entre a baixa e a moderada. Enquanto que na meta-análise anterior, essa heterogeneidade foi de 84% a 92%, portanto, uma alta heterogeneidade, de maneira que essa heterogeneidade inferior a 50% e próxima ao limite entre a baixa e a moderada heterogeneidade, ela não compromete esses resultados estatisticamente significativos, essa significância estatística, pelo menos no contexto em que foi realizado esse trabalho. É bem verdade que, pelo número reduzido de meta-análises, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meta-análises, ainda a despeito dessa heterogeneidade não ter sido alta, ainda é possível que o bias, em decorrência desse número decrescido de trabalhos, 6 trabalhos, ainda possa interferir relativamente a essa significância estatística. Mas o resultado que os autores consideram mais significativo, eu vou tentar traduzir para vocês. Em 6 estudos clínicos de triagem randomizada, de moderada a severa infecção, houve uma redução em 75% na mortalidade. O risco relativo a risk rating foi de 0,25, o intervalo de confiança de 0,12 a 0,52 e a significância estatística foi de 0,002. Eu não consigo compreender nesse resultado o porquê dos autores não mencionarem essa heterogeneidade de 34%, porque ela é uma heterogeneidade moderada, abaixo de 50%, e que vem, de fato, ao encontro dos resultados referentemente ao efeito size, ao risk rating. De maneira que eu, quando no vídeo anterior, tive que me posicionar referentemente a essas duas, aos resultados dessas duas meta-análises, eu me posicionei favorável a essa meta-análise justamente em decorrência dessa heterogeneidade aqui ser de 34%. Feitas essas considerações acerca dessas duas meta-análises que apresentam resultados contrastantes, eu resolvi fazer uma meta-análise tendo como base outras meta-análises já realizadas, de maneira a verificar se essa meta-análise que eu realizei se assemelhava mais a ou a outra meta-análise no direcionamento de corroborar a opção que eu fiz por o direcionamento do meu posicionamento referentemente a essas duas meta-análises. De maneira que eu confesso para vocês que eu não considerei muito a bias de publicação, porquanto essa análise da bias de publicação já havia sido feita pelos autores dessas
meta-análise, de maneira que eu considerei outros parâmetros para a seleção dos trabalhos. Ou seja, o critério, o parâmetro primordial, principal, foi basicamente o tamanho da amostra, a confiabilidade desse tamanho dessa amostra, estabelecendo como um tamanho mínimo para a seleção algo em torno de 69, 70 casos, que é aquele tamanho mínimo que confere para um controle de caso uma confiabilidade em termos amostrais de 95% ou ao redor de 95% de probabilidades. Para os cohorts, eu considerei como uma amostra confiável aquela que apresentava um número amostral maior do que 200 elementos. De maneira que aqueles cohorts que apresentavam 40 casos, 50 casos, ou eu não considerava eles, ou então considerava eles, se fosse considerar, como um controle de casos. Isto posto, um outro critério que eu considerei foi relativamente ao aspecto referentemente à análise do efeito, se o efeito estava relacionado com as características dessa amostra, ou seja, no caso em tela, efeito randomizado, exceto para aqueles casos, efeito fixo, em que a amostra é constituída exclusivamente de uma população homogênea, como, por exemplo, no caso de os alunos de uma escola, os pacientes de um único hospital. Agora, quando envolvia mais de uma instituição, análise do efeito randomizado. Também a confiabilidade dessa amostra em termos de intervalo de confiança, em termos de desvio padrão, se o intervalo de confiança não era muito amplo, não era esdrúxulo, se o desvio padrão igualmente não fugia desse aspecto que caracteriza um intervalo de confiança confiável e não de desconfiança. Isto posto, eu, nessa primeira análise que eu vou apresentar para vocês, que eu fiz, ela teve como base controle de casos, cohorts, ou seja, estudos observacionais e também estudos de triagem clínica randomizada. É bem verdade que esses estudos de triagem clínica randomizados, com um tamanho amostral não muito amplo, relativamente pequeno. Isto posto, eu selecionei com base nessas meta-análises que eu consultei, esses estudos cujos eventos favorecendo a ivermectina foram apresentados à esquerda e os eventos relativamente ao número de mortes apresentado à direita, da mesma forma relativamente ao forest plot. E relativamente a esse resultado, a significância estatística dessa meta-análise, eu obtive resultado estatisticamente significativo favorecendo a ivermectina, dado esse que, a despeito dessa meta-análise que eu fiz ser bastante semelhante à meta-análise realizada pelo grupo do professor Sabogal e colaboradores, inclusive com o professor Zamora, lá da Universidade de Miami, diferiu nesse aspecto, porque a significância estatística que eu obtive foi de 0,005, ou seja, bem menor do que 0,05, que é o nível de probabilidade aceito para uma confiabilidade em nível de 95%. De maneira que eu obtive como valor absoluto desse efeito size
0,28 com um intervalo de confiança de 0,14 a 0,57. Também é importante ressaltar que esse valor aqui se aproximou do 0,30 encontrado pelo professor Sabogal, referentemente à análise da Risk Rating. Referentemente ao log da Risk Rating, ele encontrou um valor de 0,89 que difere um pouco desse valor da Risk Rating que eu obtive de 0,28, que ressalto novamente, se aproxima ao 0,30 que ele obteve. Também eu constatei uma diferença estatística significativa referentemente à heterogeneidade, de 84%. Foi exatamente a heterogeneidade que o professor Sabogal encontrou na sua meta-análise. Isto posto, eu passei a realizar essa mesma meta-análise, mas acrescentei um outro estudo, o estudo do professor Guerreiro. O professor Guerreiro, ele comparou a redução do número de mortes em pacientes que faziam uso em nações africanas que faziam uso da ivermectina, seja para o tratamento profilático de infecções parasitárias, seja relativamente à Covid-19, ele comparou essa redução no número de casos nesses países com os países que não faziam uso desse procedimento terapêutico, desse protocolo terapêutico com a ivermectina. E o professor Guerreiro, ele encontrou para os países que adotavam a ivermectina no protocolo profilático como 6.099 no número de infectados por Covid-19 de 316.773 pacientes. Relativamente ao número de mortes em países que não faziam uso da ivermectina no protocolo de atendimento, seja profilático, seja terapêutico, o número de mortes foi de 34.591 para uma amostra total de infectados por Covid-19 de 1.370.056 infectados. O resultado desse estudo, interessantemente, considerando o número de eventos e de pacientes, o número total, ele apresentou como uma risk rating de 0,78 a 0,76, com intervalo de 0,74 a 0,78. É interessante que essa risk rating, considerando esse número bastante volumoso de pacientes, ele não diferiu em muito a risk rating das outras risk ratings que eu identifiquei. Também eu identifiquei justamente para verificar se acrescentando esse número volumoso de pacientes, muitos desses pacientes que morreram ou que não morreram, não em decorrência de terem utilizado a ivermectina ou não utilizado a ivermectina, se esse erro
atribuído, que pode ter ocorrido, e que certamente ocorreu nesse trabalho, e que ocorreu também nos outros trabalhos dessa meta-análise, se esse dado alteraria a significância estatística dessa meta-análise que eu havia realizado. Referentemente à significância estatística, acrescentar esse trabalho do professor Guerreiro na meta-análise somente aumentou a significância estatística. Entretanto, o valor da risk ratio, ela aumentou, ou seja, se aproximou de 1, o que significa que o percentual do número de pacientes que poderiam terem sobrevivido, ou que o risco de morte por ação da ivermectina, ao contrário de aumentar o percentual de redução desse risco, a introdução desse trabalho do professor Guerreiro, ele diminuiu esse percentual de pacientes com diminuição do risco de morte. Em outras palavras, esse valor de 0,39, ele reduziu algo em torno de 70% para algo em torno de 61%. Então, acrescentar esse trabalho na meta-análise não interferiu com a significância estatística, diminuiu o percentual de pacientes que teriam uma diminuição no risco de morte usando a ivermectina, e praticamente reduziu somente em 2% a heterogeneidade da amostra. Então, se pode concluir por essa meta-análise, por a introdução desse dado nessa meta-análise, que o possível erro referentemente à atribuição da redução do número de mortes por outras causas que não a ivermectina, atribuída à ivermectina, ela interfere muito pouco referentemente à significância estatística e com relação à heterogeneidade. Contudo, ressalto novamente que esses meus dados dessa meta-análise se assemelharam ao do professor Sabogal referentemente ao valor absoluto da meta-análise, a heterogeneidade. Contudo, a significância estatística que eu obtive foi bem mais acentuada, foi de 0,0005, ao contrário do professor Sabogal, que não constatou diferença estatística significativa favorecendo a ivermectina. Não sei se eu me fiz entender. Frente a essa heterogeneidade elevada encontrada na análise, na meta-análise anterior por nós realizada, utilizando na amostra controle de casos, coortes e estudos clínicos, triagem clínica randomizada, heterogeneidade essa de 84%, nós passamos a realizar uma meta-análise de subgrupos, nos valendo somente da análise de estudos de triagem clínica randomizadas, cuja meta-análise, cujo forest plot é apresentado em tela. E nós justamente procuramos realizar essa meta-análise de subgrupos, que não foi realizada pelo professor Sabogal e colaboradores que também identificaram
acentuada a heterogeneidade, com o objetivo de verificar se aquela heterogeneidade havia interferido na análise estatística significativa que nós encontramos e que, ressalto novamente, o professor Sabogal e colaboradores não identificaram relativamente ao efeito, à possível eficácia da ivermectina para a redução do número de mortes. Isto posto, analisando esse forest plot, nós podemos constatar que a significância estatística dessa meta-análise que nós realizamos pelo Diamond, se não contactar essa linha vertical do forest plot que sinaliza a ausência da diferença de efeito entre o grupo experimental, a ivermectina, e o grupo controle, o placebo, diferença estatisticamente significativa também constatada pela estatística Z com o valor de P de menor do que 0,0001, ou seja, menor que 0,05, com um valor absoluto de 0,23 do efeito size e um intervalo de confiança de 0,11 a 0,45. Resultado esse que se assemelha bastante ao resultado, a risk rate identificada pelo professor Hill da Universidade de Liverpool e colaboradores e outros e demais professores do consórcio esse que estudou a ivermectina. E nós conseguimos, essa meta-análise, uma heterogeneidade de 26%, que foi um pouco menor do que a heterogeneidade identificada pelo professor Hill e colaboradores. De maneira que esse resultado, se ele não é definitivo, ele é bastante sugestivo de que a ivermectina possui sim uma eficácia anti-Covid-19, especialmente relacionada com a redução do número de mortes. Evidentemente que a despeito da meta-análise que eu realizei, conter um número maior de estudos do que o professor Hill e colaboradores da Universidade de Liverpool, e talvez em decorrência disso eu tenha encontrado um efeito, uma risk ratio, um efeito para a redução do risco de mortes nesses pacientes de 0,23, enquanto o professor Hill encontrou de 0,25. E uma heterogeneidade de 26%, enquanto que o professor Hill encontrou uma heterogeneidade de 34%. Entretanto, e essas duas meta-análises, a minha e do professor Hill, elas ainda, a despeito de sugestiva dessa possível eficácia da redução do número de mortes pela ivermectina em pacientes com Covid-19, para se afastar por completo a possibilidade de bias de publicação desses estudos terem interferido nessa heterogeneidade, e mais especificamente na heterogeneidade constatada pelo professor Hill e pelo professor Sabogal interferir nos resultados, eu vou continuar a meta-análise na tentativa de aumentar esse número de estudos aqui da meta-análise, de maneira que se afasta, mesmo existindo bias de publicação com um número maior de estudo, se afasta essa possibilidade dessa bias de publicação ter interferido nos resultados, de maneira que a minha meta-análise ela terá sequência, objetivando justamente aumentar esse número de estudos e, consequentemente, afastar
qualquer possibilidade de interferência de bias de publicação nesse resultado, que, ressalto, foi bastante significativo e é bastante sugestivo da possível eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19 e também na redução do risco de morte, com toda a vênia aos eruditos professores universitários que pensam ao contrário. Portanto, os nossos resultados, essencialmente, eles confirmam o trabalho, a meta-análise do professor Sabogal e colaboradores referentemente ao valor da risk rating, que o professor Sabogal encontrou de 0,30 e nós encontramos de 0,28, e também relativamente à heterogeneidade, que o professor Sabogal encontrou de 84% e que nós encontramos também de 84%. Entretanto, a nossa meta-análise difere relativamente à do professor Sabogal, foi com relação à possível eficácia da ivermectina para a redução do número de mortes, que o professor Sabogal encontrou resultado estatisticamente não significativo e que nós encontramos resultado estatisticamente significativo em nível de 0,005, portanto menor que 0,05 e, consequentemente, em um nível de significância de 95%, que, em decorrência da elevada heterogeneidade, que é exemplo do professor Sabogal e colaboradores, nós também constatamos, nós realizamos a análise de subgrupos, o que o professor Sabogal e colaboradores não fez, analisando essa possível eficácia da ivermectina na redução do número de mortes referentemente a meta-análise somente com estudos clínicos estudos de triagem clínica randomizados. E quando nós fizemos isso, nós obtivemos resultado quase que idêntico relativamente aos resultados encontrados pelo professor Rio e grupo de professores e universitários, consórcio de universidades que estudaram essa possível eficácia da ivermectina na redução do risco de mortes e também do tempo de permanência, do tempo de cura, de permanência no hospital. Porquanto a nossa meta-análise apontou um resultado de 0,23 e a do professor Rio de 0,25. Apenas a nossa heterogeneidade, ou melhor dizendo, a heterogeneidade que nós constatamos em nosso estudo foi de 26%, enquanto que a do professor Rio foi de 34%. É importante se ressaltar que, a despeito dessa heterogeneidade ser baixa ou moderada, em decorrência do número decrescido de estudos, ainda para afastar a possível interferência da bias de publicação nessa significância estatística que tanto eu quanto o professor Rio e consórcio que estudou a ivermectina encontraram, se faz necessário complementar, adicionar trabalho a essas duas meta-análises que nós realizamos para, independentemente de qualquer bias de publicação, se confirmar essa significância estatística que, ressalto novamente, nós identificamos. E mais importante do que esse resultado que nós identificamos, tanto eu quanto o professor Rio, é que esses resultados dos trabalhos, dos diferentes estudos que estão sendo realizados no mundo inteiro referentemente a essa possível eficácia da ivermectina, eles estão se encaixando, eles estão fechando, eles estão batendo. No mais, eu espero que você tenha compreendido o porquê de eu me posicionar favoravelmente
aos resultados dessa meta-análise encontrada pelo professor Rio, corroborar com ela por meio da meta-análise que eu realizei, e porque deu também entender que a ivermectina possui sim efeito, uma eficácia anti-Covid-19 que pode, conjuntamente com as vacinas, atuar como adjuvante dessa imunização vacinal. No mais, um grande abraço e nos encontramos